Antes da gente falar de toda essa missão que você tem hoje, tudo que você tem feito hoje, dessa virada de chave que você deu, que é tão inspiradora, Ai, que as pessoas ficam tanto com medo de, mas eu fiz isso a vida inteira, será que eu posso mudar? O que que vão pensar? Nós vamos falar sobre isso. Fala um pouquinho da Pérola, assim, né? Da sua carreira de atriz, daqueles papéis incríveis que você fez. nossa, bom, esses tempos eu parei pra pensar que tem 20 anos de carreira. Eu falei, nossa, claro que ainda tem uma estrada muito grande aí, muito longa pela frente, mas eu falei, nossa, passou 20 anos daquela primeira novela que aquela menininha fez. Ai, gente, se deixar eu já vou começar a chorar aqui. Você fica Mas eu emocionada? fico, Por quê? porque uma trajetória muito bonita, assim, né? A minha mãe, ela sempre foi muito presente na minha vida e correu muito atrás pra mim, assim, disso, né? Porque até eu descobri que eu queria realmente ser atriz, porque eu sempre fui muito tímida, como falei, não parece, mas acho que agora tá dando pra identificar um pouco mais essa timidez, né? Quando eu tenho que ser a pérola, é um pouco mais difícil, né? Se expressar, enfim. E desde que eu era muito pequenininha, eu tinha essa dificuldade de fazer amizade, de me expressar. E aí na escola, quando eu tinha uns 5 anos, chamaram minha mãe e falaram: olha, a sua filha deve ter um grau de autismo, porque ela não interage, ela fica olhando para a mãozinha, fica brincando com a mão, a gente segura a mão dela, ela olha para o teto, ela tenta fugir, né, da interação, assim, até com os professores. E a minha mãe, na época, fazia terapia, e ela comentou com o terapeuta dela, falou, nossa, e agora, o que eu faço, né? Vou ter que levar a menina ao psicólogo, como é que vai ser? Claro que a gente sabe que às vezes é importante. Mas na época, o psicólogo da minha mãe falou, olha, se eu fosse você, eu fazia ela fazer algum tipo de arte, porque nem sempre é o caso levar um psicólogo, e se de repente ela se vê ali no psicólogo, não precisando tanto agora, ela vai começar a pensar, por que que eu tô aqui, né? Por que tá acontecendo? Talvez assuste um pouco mais. Então leva ela para fazer alguma coisa que faça com que ela expresse as emoções. Pintura, massinha, enfim. A minha mãe me levava muito para assistir peças de teatro. E aí eu já era apaixonada por teatro, ela me colocou numa escolinha que tinha teatro depois da aula, né? E aí foi aí que eu comecei a fazer na escola. Amei, porque eu podia me esconder atrás de um personagem. Na época eu até fazia personagem mais cômico quando eu era criança. E isso me ajudava a não ter vergonha. E aí eu era a palhaça da turma, a palhaça dentro de casa. Com as pessoas que eu não conhecia muito, eu era bem fechada, sempre fui. Mas foi aí que eu comecei realmente. E aí eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos, quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser atriz de verdade. E aí a minha mãe falou: ah, tudo bem, um dia você vai ser de verdade. Desculpa de interromper, você estava no Rio ou em São Paulo? No Rio. Ok. Sempre morei no Rio até 3 anos atrás. E aí a minha mãe falou: ah, um dia você vai ser atriz de verdade, né, e tal. Aí eu falei: não, mas eu quero ser agora. E ela fala que ela achou isso muito bonitinho. E ela falou: nossa, então a gente vai ter que correr atrás, minha filha. Aos Fazer 10 anos? teste, uns 10 anos, é. Exatamente a E idade eu que eu já cheguei para fazia. minha mãe e falei, mãe, eu quero ser atriz. Ela me levou para fazer o teste, eu Cara, fiz o teste. A gente tem que muita coisa em massa! comum, em Muito! comum. É. Olha isso! Desculpa te interromper, Nossa, não, continua. obrigada por essa informação. Mas aí foi isso, eu fazia peça de teatro da escola. E aí um dia eu falei, eu quero ser de verdade, quero trabalhar com isso, né? E aí minha mãe falou, bom, então vamos fazer o que tem que fazer, né? Levar para curso, outros cursos, não só a sua professora da escola, mas aprender com outros profissionais, mostrar o seu trabalho e se inscrever em agência. E aí na época podia se inscrever em várias, eu me inscrevi em várias agências, comecei a fazer teste, comecei a fazer curso, workshop com os diretores aí, enfim. E aí comecei a aprender, levar os nãos, e aí ficava frustrada. Final de semana, o workshop normalmente era sexta, sábado e domingo. E aí minhas amigas iam pra praia, iam fazer as coisas, eu ficava no workshop. E aí com uns 14 anos eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais. Aí minha mãe falou, por quê? Tô há muito tempo tentando, né? Aquela coisa de, parece que você tá há 1000 anos tentando e não dá em nada. E aí eu falei, eu vejo minhas amigas indo pra praia, viajando, curtindo a vida, e eu tô sempre final de semana fazendo curso. Aí minha mãe falou, tá, tudo bem. Se realmente é isso que você quer, né, parar, a gente para,
Mas a minha mãe lia muito jornal. Na época tinha que ler jornal para saber as coisas, né? E aí minha mãe lia jornal para saber quem Foi ia assim que a ser. mamãe viu o teste na Globo, no jornal. Exatamente. Na minha época era Idelgar de Ângel, gente, era uma Jura? colunista. Precisa-se de uma menina, tal. Foi ali que eu comecei com o jornal. Meu Deus, eu não acredito! É. Monique do céu! É. Olha isso, a minha mãe também. A minha mãe estava vendo o jornal, sempre via assim, quem vai ser o próximo diretor de qual novela e tal, tal, tal. E minha mãe sempre amou o Maneco, sempre amou o Jaime, ela era muito noveleira, né? E aí ela viu essa matéria no jornal, que ia ter uma novela do Manuel Carlos, que ia ser dirigida pelo Jaime Monjardim, Tereza Lampreia também ia dirigir, e ia ter uma menina bailarina de 15 anos. Eu fazia já dança, nunca gostei, mas eu fazia porque eu sabia que ia me ajudar no teatro, para expressão corporal. Então eu fazia balé, fazia um pouquinho de tudo, assim. Mas era meio travada, fui melhorar depois que comecei a fazer yoga, a gente vai chegar lá, né? Mas eu era meio encurtada, achava muito difícil fazer aquilo. Não achava que eu tinha jeito para dança. Depois veio dancing, depois a gente vai chegar lá também, eu acho. Mas enfim. E aí, a minha mãe falou, olha só, tudo bem, você quer parar? A gente para, mas eu vou te pedir um favor. Eu falei, tá. Você faz um último curso, porque eu tenho certeza que se a diretora te ver, ela vai te escolher. Aí eu falei, mãe acha que a filha é a melhor atriz do mundo, né? E ela falou, olha, vai ter um workshop de uma diretora chamada Teresa Lampreia, ela vai dirigir uma novela das 9 do Manuel Carlos, eu amo o Manuel Carlos, ele é um ótimo autor, e vai ser dirigida também pelo Jaime, eu amo o Jaime. Eu falei, mãe, minha mãe, eu pensando assim, deslumbrada, né? E aí ela falou, eu vi que tem uma personagem de 15 anos que vai ser uma bailarina, eles estão procurando essa personagem. Se ela te ver no curso, ela vai gostar de você e você vai entrar na novela. E eu falei, tá bom, mãe, eu faço o curso. Tá bom, vai, eu vou fazer. E aí fiz esse workshop de final de semana. No primeiro dia, tudo bem, só tinha gente mais velha. Eu sempre era a caçula desses workshops, assim, tinha uma galera mais velha de 20, 25, eu tinha 14. E aí, o texto era sempre muito adulto também, um casal, aquela coisa. E aí, ela me deu um texto diferente, já meio voltado para Romeu e Julieta. Tinha um outro menino mais novinho também, a gente fez junto um texto diferente da turma. Aí eu contei pra minha mãe, meu texto é diferente, né, e tal. E minha mãe, olha, ela já tá de olho em você. Eu falei, não tá, mãe, o meu texto é diferente porque eu sou novinha, é por isso. Mãe é mãe, mãe é mãe. E aí eu fiz e tal, aí no final de curso sempre tinha aquela confraternização, né, galera, e saía depois e tal. Minha mãe sempre ia junto, porque eu era criança, né? E aí, no final, ela me deu a mão e falou assim, prazer te conhecer, a gente vai se ver em breve. E aí eu fui embora, virei as costas da minha mãe, falou que vai te ver em breve. Eu falei, não, mãe, ela quer que eu faça o próximo curso dela, né? Eu acho que ela vai me encontrar em algum lugar em breve. E a minha mãe, eu acho que ela vai te chamar pro teste. E eu, tá bom. Enfim, passaram, eu não tenho noção, mas eu acho que uns 2 meses, mais ou menos, ou menos, não tenho certeza. É que quando a gente chama novinha, parece que o tempo é assim, uma eternidade. O Nelson Fonseca me ligou para chamar pro teste porque era uma indicação da Tereza. Aí eu fui. Nossa, aí nesse teste, posso continuar? Porque era uma apresentação, né? Eu ia me apresentar rapidamente, mas eu já tô contando. Você já tá acabando essa essa apresentação. Eu cheguei no teste e aí eles queriam uma menina pura, uma bailarina, uma atriz que dançasse, né? Que tivesse uma noção de dança, mas eles queriam uma pureza. Eu realmente era uma menina muito, assim, eu sempre fui muito caretinha, muito recatada. É que hoje a gente vê a juventude tá mais, assim, acelerada. Eu era já era meio retraída, né, sempre fui. E eu vi as meninas, assim, mulheres, né, no teste e tal, e o texto tinha realmente uma frase que eu tinha muita vergonha de falar. E eu tive um diretor que é meu grande amigo, assim, que eu fiz muitos cursos dele, que é o Márcio Augusto, que dirigia a Malhação na época. E aí, ele era tipo meu coach. Eu tive que fazer esse teste e eu não queria falar essa fala. Quando eu li Você lembra qual era a frase? Lembro. Era um texto sobre um casal, né? Já era com o Rafael, que fez meu par romântico na novela. E ele falava assim, oi, Carol, não lembro qual era o nome da menina, né, do teste. E ele falava, olha, Carol, eu falei pra você que eu não era mais virgem, mas é mentira, eu sou virgem, sim. E ela falava, não tem problema, eu transei com um cara só na minha vida, eu posso te ensinar. Eu não queria falar isso de jeito nenhum. E aí eu não vou falar essa cena, não vou falar esse teste, não vou fazer essa cena. E aí minha mãe assim, olha, você não chegou até aqui agora
pra não fazer um teste pra uma novela por causa de uma frase. Aí ligou pro Márcio Augusto, falou, Márcio, é o seguinte, minha filha tá aqui, vai fazer um teste pra novela das 8 e não quer fazer por causa de uma fala, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela passou pra mim, eu coloquei no Viva Voz, achando que ele ia me defender, né? Achando que ele ia super, tipo, coitada, né? Tá tudo bem, isso acontece. E aí eu botei no Viva Voz, olhei pra cara da minha mãe e falei, oi, Márcio. E aí ele, você não tá falando sério? Que você não quer fazer um teste por causa de uma frase? E aí começou a me dar vários exemplos de Flávio Monteiro, que fez uma personagem tal, que fazia uma menina nova, que namorava um cara mais velho, e que não sei o que fez, não sei o que, fez uma cena que... Aí eu fiquei meio assim, né, em choque. Ele é uma frase, não tem nada a ver. Vai lá e faz esse teste e tal. E eu, tá bom, tá bom. Fez o teste e ganhou o Teste, personagem. passei. E eles queriam exatamente uma pessoa que demonstrasse uma pureza, porque teve um detalhe. Eu vou acabar, eu juro. Eu falei a frase meio tremendo, assim, né? Eu falei, eu já transei com um cara, eu não falava a palavra, não conseguia. E aí a Tereza parou, foi ela que dirigiu o teste, ela falou assim, vamos fazer uma versão sem essa frase? Você fala só que vocês vão aprender juntos e tal. Aí eu fiz. E aí depois eu soube que o Maneco escolheu porque ele gostou exatamente de ver essa Pureza. inocência, que era o que a Gisele, a personagem, precisava ter. Você sabe que eu fiz quase todas as novelas do Maneco Eu e essa sei. e a que você fez eu não fiz.